Olá pessoal, meu nome é Rafael Nonato, estamos aqui para gravar esse vídeo que faz parte do nosso projeto de conclusão de curso, né? O nosso projeto de TCC aí da Univesp, né? E a gente está aqui todo mundo reunido, tá? Todos da equipe, a gente adotou esse modelo do screencast que a gente acredita ser um modelo um pouco mais eficiente para a proposta que a gente quer defender. Então, estamos eu, o Márcio Favalli e o Vitor Moreira para gravar esse screencast com o intuito, então, de mostrar o nosso trabalho, mostrar qual foi a nossa pesquisa, a nossa linha de pesquisa e qual é o nosso interesse em aplicar o nosso conhecimento, que é da tecnologia, e nosso conhecimento pessoal, e envolver os alunos nesse tema chamado vida financeira, que a gente deu o nome de moeda escolar aqui. Então, vamos lá. O problema nasceu de discussões no polo, onde a gente precisava pensar em um tema que abordasse sociedade e cultura, e analisando as nossas experiências pessoais, a gente encontrou um ponto em comum que era a educação. E a educação, nesse caso, educação financeira. A gente achou um ponto, uma brecha, com base em coisas que estavam acontecendo no nosso entorno, crise financeira e coisas acontecendo no Brasil. E a gente começou a pesquisar esse tema e vimos que ele era uma área muito extensa e muito vasta para se pesquisar. Então, nesse ponto, a gente defendeu esse problema, a gente adotou esse problema e tentou defender ele nesse trabalho, com o intuito dessas palavras que a gente destacou aqui, né? Pensar na educação financeira de nosso país é o nosso objetivo principal, com o propósito de causar experiência em jovens e adolescentes em idade escolar, onde possam criar a estreita relação entre tecnologia e conhecimento. Propomos, por meio desse projeto, uma maneira de associar a escola, professores e alunos por meio de interações com uma moeda virtual. Assim, os alunos, professores e a escola poderão participar da vida desses jovens, influenciando positivamente na maneira como lidam com o dinheiro para o restante ou para todo o restante da sua vida. Então, esse é a essência do nosso trabalho, é propor de maneira um pouco mais eficiente e menos burocrática essa proposta de trabalhar com a vida financeira, com a educação financeira, com foco em adolescentes e jovens, em idade escolar, principalmente de escolas públicas, que é o nosso principal enfoque. Então, nesse ponto, a gente defendeu esse cerne dessa questão. A gente também entendeu em muitas discussões que muitos problemas que os adultos enfrentam na questão financeira oriundo de má formação na sua juventude ou na sua adolescência, por pouco ou quase nenhuma relação com o dinheiro, com a vida financeira de uma maneira geral. Isso mesmo notado na família e tudo mais. Então a gente escolheu esse tema, a gente achou um tema abrangente, um tema importante para se tratar e também um tema que nós podemos, nesse início, explorar bastante até a gente chegar no modelo que a gente acredita ser ideal para a implantação. Então, com base nisso, a gente definiu 3 motivações. A primeira motivação e a motivação inicial é associar a tecnologia às experiências pessoais com a finalidade de compartilhar conhecimento a adolescentes e jovens. Então, são 2 palavras importantes, né? Tecnologia e conhecimento. O nosso interesse é, associado à tecnologia e conhecimento, melhorar as experiências pessoais que os alunos têm. E nesse caso, a experiência pessoal que a gente quer que ele adote é o tema da nossa segunda motivação. Introduzir nas escolas de ensino fundamental e básico o conteúdo ou disciplina que pudesse ao longo do tempo mudar a vida e a cultura em torno do dinheiro. Então essa é a base do nosso segundo ponto, né? Associado à tecnologia e conhecimento, introduzir nas escolas de ensino fundamental e básico, né? Nesse caso médio e fundamental, a disciplina, ou uma ou mais disciplinas, e nesse caso nós vamos adotar uma, que é a educação financeira, que está na base curricular nova do MEC,
para influenciar jovens e adolescentes e mudar a sua cultura em torno do dinheiro. Então, acho que são 3 palavrinhas, né? Tecnologia, conhecimento e dinheiro, que a gente quer associar por meio da educação. E aí, por fim, né, com base no primeiro e no segundo ponto, propor estratégias pedagógicas que pudessem auxiliar a comunidade escolar, professores e alunos, por meio também da tecnologia, a associarem melhor os diversos assuntos em torno da vida financeira. Então, a gente fecha então o escopo de motivações como o primeiro, segundo e terceiro ponto, para conseguirmos, de fato, respeitando o que a gente tem aqui como problema, né, como a essência do que a gente queria e a contextualização com base que tivemos na disciplina de Sociedade e Cultura e de Clima, né, a gente conseguiu entender qual era esse clima, qual é esse universo que a gente tinha aqui e destacamos 3 motivações. E essas motivações a gente elenca algumas palavras, né? Tecnologia, conhecimento, dinheiro e vida financeira. Então essas palavras são norteadoras aqui para o nosso projeto. Para isso também a gente usou alguns materiais, né? Fomos para fontes de pesquisas, adotamos uma escola para fazer essas pesquisas. Isso está tudo descrito também no nosso material, no nosso projeto. A gente encontrou uma escola, fomos até o público-alvo, o público que ia consumir esse material, né, que ia de fato colocar a mão nesse produto que a gente está desenvolvendo, os professores que iam ser intermediadores desse produto, vamos chamar assim, né, desse objeto que vai ser instrumento para divulgação do conhecimento. Então, claro, a gente usou alguns materiais, algumas coisas que a gente achou interessante e com base nas orientações também que a gente teve nas disciplinas. Então, uma deles foi um grande número de pesquisas que a gente fez, iniciais, para tentar entender qual era o rumo que a gente gostaria para esse projeto, e com base nisso a gente encontrou aqueles 2 pontos, né, tanto a problematização quanto as motivações. Então, isso foi muito estudo e muita pesquisa, né? Outros 2 pontos, a gente tentou definir perguntas de forma objetiva e clara para levantar esses pontos, né, essas informações, e por conta disso a gente foi até as escolas com essas perguntas objetivas. Isso também está descrito nos nossos materiais, nos anexos no nosso documento. Estão aí as pesquisas e também as análises que a gente fez, os gráficos, as interações que a gente teve com os alunos. Então, a gente coloca tudo isso dentro do trabalho, tá? É, tivemos muitas dúvidas ao longo do processo também, se isso ia ser possível, e também com um olhar muito mais dedicado sobre o nosso trabalho, a gente pôde responder juntos essas perguntas. Então, sim, tiveram muitas dúvidas ao longo do processo, mas a gente conseguiu, de fato, respeitar o tema central do nosso trabalho. A gente usou uma ferramenta bem importante, que foi o Design Thinking, para poder idealizar ou definir passos para esse nosso projeto. Então, foi muito importante o uso dessa ferramenta, onde a gente conseguiu definir e idealizar, prototipar. É claro que a gente ainda não conseguiu implementar toda a ferramenta, porque ainda falta a fase das escolhas e da implementação, né? E também dos testes, mas a definição, o pensamento, a ideação, a prototipação a gente conseguiu usando a ferramenta, e isso também está bem descrito no nosso trabalho, com base no que a gente pensou. E o uso dessa ferramenta foi bem importante para a gente. E também o uso de um cronograma. A gente determinou prazos bem fixos, porque o prazo também era um pouco curto, então a gente adotou também uma ferramenta e também os materiais, dentro dos materiais que a gente usou para compor o nosso trabalho, tá? Então, agora chegando num produto, né? O nosso produto, ou o nosso escopo de produto, ou o nosso projeto, vamos falar assim, tem o nome de moeda escolar. A gente adotou com base esse símbolo que lembra a lousa, um pouco giz, e aí também tem um símbolo do cifrão que lembra também a muitas moedas. A ideia é ser uma moeda digital, onde os alunos possam interagir por meio de um mecanismo digital, e a gente detalha isso bem, por que de ser uma moeda digital e qual é o uso disso no contexto da juventude, por que teria que ser assim. Então a gente acredita que
os alunos já possam utilizar por meio de um contexto digital também a moeda digital. Então, baseando assim um pouco o nosso sistema ou o nosso produto e tentando entender o protótipo, é um sistema que implantado pode ser associado facilmente a outros sistemas já correntes e utilizados pelas escolas. A gente encontrou nessa escola onde a gente foi um sistema que também já faz a gestão do controle de faltas, das notas, da vida acadêmica dos alunos, e o nosso sistema também se acopla a esse sistema de uma maneira fácil e implementável, de também fazer a gestão dessas trocas de moedas entre os alunos, né? Tem como principal conceito a utilização de uma moeda virtual e a finalidade de gerar interação com o uso de um sistema empregado a discussão por meio do ensino da vida financeira no currículo escolar, gerar valor para a vida dos jovens e adolescentes, nesse caso para toda a vida, tá? Então, qual é a ideia aqui? Fazer com que os alunos, por meio da disciplina, seja ela somente de educação financeira ou de matemática ou de outras disciplinas, pudessem criar uma cultura em torno das entregas e das atividades que eles têm, e baseando nessas entregas e atividades que eles têm, eles também vão ganhar as suas competências, nesse caso, as competências e as habilidades que são adquiridas ao longo do processo pedagógico, e assim, depois de cumprido essa fase do processo pedagógico, essa nota ou esse requisito que dá valor à habilidade e ao conhecimento que esse aluno tem, poder ser associado a um valor que pode ser configurável pelo sistema a gerar algum número que pudesse ser trocado por benefícios que a própria escola, no contexto pedagógico, vai propor. Pode ser um serviço, pode ser uma troca com outras atividades que vão ser propostas na escola. Isso está bem aberto, a gente deixa bem detalhado no nosso escopo do trabalho. Então, em linhas gerais, é ter um sistema que possa ser mensurado de maneira efetiva por meio de trabalhos e entregas dos alunos, e com esses trabalhos e entregas puder ter uma taxa de conversão ou uma forma de gerar valor em torno do trabalho e das atividades entregues, e aí sim esses valores serão convertidos em pontos, vamos chamar assim, nesse caso nós estamos chamando de moeda escolar, e essa moeda escolar pode ser trocada em atividades que eles possam usufruir na escola. Isso também muito balizado pelo programa pedagógico da escola e de uma verba disponível que possa ser utilizada. No nosso trabalho a gente deixa um processo bem detalhado de como isso pode ser feito nas escolas. Aqui então é mais em linhas gerais que a gente defende esse projeto. Apenas para o nosso tutor entender e de forma mais rápida ele conseguir enxergar qual é o nosso trabalho. Aqui está um pouco do nosso protótipo, né? O nosso protótipo inicial, a gente fez uma ferramenta de prototipação na web mesmo, chamado NinjaMock. Tá aí o nome do nosso projeto, né? Projeto Moeda Escolar. Ele tem uma interface bem simples e a ideia é ser acoplado ao sistema da escola. Por isso o baixíssimo número de elementos visuais, né? Então tem lá as minhas moedas, então os números de trocas ou de valor que foi gerado por número de entregas de trabalhos ou realizações das provas ou das atividades. E ali tem o nome do projeto, né? Projeto Moeda Escolar, e ali no topo tem onde posso trocar, então a escola vai determinar essa aba, onde que ele pode trocar esses pontos por produtos ou serviços na própria escola, então só no contexto da unidade escolar, né? Fala um pouquinho sobre o projeto, o que é, né? As minhas moedas, que tipo de moedas ou que tipo de trocas ele já fez, né? Com base nesse sistema, e aí um vídeo explicativo sobre como é o funcionamento de todo o sistema, para caso haja alguma dúvida entre os alunos de como é esse processo de troca, tá? Então esse é um pouco do nosso protótipo. Ele é de uma forma bem simples no começo, até porque a gente quer que ele seja de alto acoplamento
nos sistemas já da escola. Então esse é um nosso protótipo, essa nossa ideia de projeto. Espero que tenha ficado claro esse vídeo. Esse vídeo está nesse formato de screencast porque a gente acreditou ser uma melhor forma para poder explicar qual era o nosso conceito, qual era a proposta a ser utilizada, e acredito que dentro desse cenário a gente conseguiu explanar bem. Muitos outros detalhes estão no projeto, como é a forma de implantação, quais são as didáticas que podem ser exploradas e todo o passo a passo, vamos chamar assim, de implantação desse sistema está descrito lá no nosso projeto. Tá? Então, assim também como os materiais que a gente usou, as pesquisas, os gráficos analisados por nós no nosso projeto, também estão num link lá do Google Drive para os professores e os tutores também analisarem esse protótipo. Eu agradeço muito a atenção do tutor que está ouvindo esse material. Muito obrigado mesmo. Agradecemos também aos orientadores das nossas outras disciplinas e dessa disciplina também de orientação ao projeto do TCC, né? Aos nossos familiares também que seguraram a onda enquanto a gente produzia esse material e todo esse projeto. E novamente, muito obrigado ao tutor que está ouvindo, que está escutando esse material, e à Univesp, aí, a turma de Engenharia de Computação. Até mais. Muito obrigado.